cumprimentando o presidente da mesa, professor Sérgio Adorno, aos demais palestrantes, a todos da plateia, meus amigos promotores que eu estou vendo aqui, a doutora Luciana, a Cláudia, Antônio, doutor Domingos Paulo Neto, que falar de DHPP tem que falar de Domingos Paulo Neto, né? Meus colegas delegados e os demais que aqui estão. Eu já pedi licença, professor, eu vou falar em pé, porque o meu tema é investigação de homicídios em São Paulo. Então, eu preparei um PowerPoint para mostrar para todos a parte prática, o que nós fazemos no dia a dia no Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa. Oi, oi. Dá para ouvir? Então, vamos lá. Esse é um assunto que acho que eu e o doutor Domingos gostamos muito de falar. A Polícia Civil de São Paulo... Cadê a Márcia? Márcia, vem me ajudar aqui a mudar. Eu não enxergo, viu, gente? Então, fica difícil para eu falar e fazer duas coisas ao mesmo tempo. O Departamento de Homicídios de São Paulo, ele está na estrutura da Delegacia Geral de Polícia. A Delegacia Geral de Polícia é composta por 10 departamentos no interior e 9 departamentos na capital. Um deles é o DHPP. Você passa a próxima para mim? Essa é a estrutura, e nós estamos dentro dessa estrutura na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Próximo, Elô. O Departamento de Homicídios tem essa estrutura. Especificamente, nós vamos já ter a primeira, que é a Divisão de Homicídios. Nós temos 2 delegacias especializadas de repressão a homicídio. Primeira e segunda delegacia. Primeira e segunda delegacia trabalham em áreas da região de São Paulo, do município da capital, em áreas separadas. Então, nós temos área sul, Santo Amaro e oeste. Aí nós temos centro, norte e leste. Aí é toda a leste. É dessa forma que nós trabalhamos. Essa metodologia, ela já vem sendo adotada desde a década de 90. Quando o doutor Domingos foi nosso diretor no departamento, e aí o professor da universidade falou, cadê o professor? O professor falou de metodologia. O que foi feito lá? Cada equipe de uma das delegacias. Então, vamos novamente. Primeira delegacia de homicídios, equipe A, B, C, D, E, F. 6 equipes básicas de trabalho. Cada equipe trabalha numa área circunscricional da cidade. O mesmo foi feito agora com a modernização e redistribuição das companhias da PM. Então, a mesma área do distrito é a área da companhia da PM. Então, nossas equipes trabalham em áreas específicas, ou seja, os nossos policiais estão constantemente conversando com os policiais militares, com os policiais da delegacia e fazendo convívio naquela comunidade. Então, cria um elo entre a comunidade, a polícia do bairro, a polícia militar. Tá? Além disso, da primeira e segunda delegacia, nós temos a terceira delegacia, que é homicídios múltiplos, onde os 3 nossos amigos do GECHEP sempre estão lá conosco. Todas as chacinas ocorridas em São Paulo são investigadas por essa equipe específica. Temos a 4ª delegacia, que só trabalha com as tentativas de homicídios, lesões corporais graves, gravíssimas e seguida de morte, e a 5ª delegacia de homicídios, que cuida só de vítimas, crianças e adolescentes. Bom, essa é a estrutura da divisão de homicídios. Vamos lá? Atribuições básicas do DHPP. Óbvio, apurar a autoria de crimes de homicídio. Trabalhamos também com roubo seguido de morte. Trabalhamos com intolerância desportiva, aí considerando o DECRAD. Todos os delitos de intolerância também é conosco. Criança e adolescente, dignidade sexual de vulneráveis também. Executamos todas as atividades de prevenção e repressão ao delito de extorsão mediante sequestro,
Antissequestro também é do DHPP. E trabalhamos com o Ministério Público na localização de pessoas desaparecidas. Tá? E no programa São Paulo em Busca de Crianças Desaparecidas. Só para os senhores terem uma ideia, o foco não é esse, no estado de São Paulo, são 22 mil desaparecimentos, sendo que 80% deles são voluntários. Eu entendi que, para poder explicar melhor como funciona o departamento e como funciona a divisão de homicídios e como são feitos os atendimentos, os assessoramentos de local de crime, nós fizemos um fluxo bem simples. Como se dá? Primeiramente, o Copom é avisado de um corpo na rua. O Copom, de pronto, comunica o CEPOL, que é o Centro de Comunicações da Polícia Civil, e tudo isso é imediato. O CEPOL avisa o distrito. Quando for o caso, a Polícia Militar vai até o distrito e lá o delegado registra. E é esse delegado da delegacia que, em comparecendo no local, que é a obrigação dele, ele solicita o assessoramento para a divisão de homicídios. Então, nós comparecemos, através do GEACRIM, que é o nosso grupo especial de atendimento de local de crime. Então, este grupo atende todos os locais com assessoramento em São Paulo. Para os senhores terem uma ideia, de 1º de janeiro até 15 de março, agora, foram 138 assessoramentos feitos pelo nosso GEACRIM. O Copom passa esta mensagem para o CEPOL, comunicando que, referente a essas resoluções que nós trabalhamos, a 382, a 190, a 57, que não vem ao caso citar, vamos lá, Elu. Passa esses dados para o CEPOL, que é o nosso centro de comunicação. Nós temos um link com o nosso CEPOL, e o CEPOL já nos avisa, imediatamente. Isso é tudo concomitante. Avisa, olha, teve um local assim, assim, na área do 69, na Avenida Sapopemba, então nós já nos preparamos para sair para o atendimento. Então, não há necessidade de aguardar esse fluxo, tem que ser bastante célere hoje em dia, tendo em vista a modernidade das comunicações. Por favor, Elô. Aí, o colega do distrito pede um assessoramento para o Departamento de Homicídios. Esse caso específico é um homicídio decorrente de oposição à intervenção policial. Então, esse é o fluxo de comunicação. Mas tudo isso é muito sério. Vamos, Elô. O nosso secretário, doutor Alexandre de Moraes, editou essa resolução, que é do ano passado, disciplinando como nós atenderíamos todos os casos em que policiais, agentes públicos, de uma forma geral, que fossem vítimas de homicídio, pudesse ter um atendimento normal, porque também é um cidadão, como qualquer outro caso. Comunicamos imediatamente, todas essas ocorrências são comunicadas ao Ministério Público, através do nosso centro de comunicação, que é o CEPOL. GEACRIM no local. A nossa equipe, chamada GEACRIM 1, 2, 3 e assim por diante, é composta de um delegado, investigadores, agentes policiais, papiloscopistas, auxiliares de PAP, perito criminal e fotógrafo. Todas as nossas equipes têm pelo menos 10 agentes para atendimentos de local. Graças a Deus, aqui em São Paulo, professor Arthur, nós temos um link muito bom com a Superintendência de Polícia Técnica Científica, tanto é que os peritos criminais, os fotógrafos, desenhistas, eles ficam baseados no Departamento de Homicídios. Então, chama-se Perícia Técnica Criminal DHPP. Então, obrigatoriamente, eles fazem parte da nossa equipe de GEACRIM e todos saem juntos para o atendimento de local de crime. Chegando no local,
pessoal da perícia assume a sua parte, tá? Anotando no cadáver e nas cercanias onde ele estava, tudo aquilo que está sendo observado, inclusive lesões. Enquanto isso, os nossos investigadores já estão infiltrados ali naquela comunidade, conversando com pessoas, tentando levantar alguma informação preliminar e, principalmente, tentando levantar o perfil de uma vítima. Quem é aquela pessoa que morreu? Muitas vezes, a vítima não porta documentos. Por isso, o nosso papiloscopista, que acompanha a nossa equipe, já tira as impressões digitais para que nós possamos fazer o levantamento, ou seja, a identificação daquela pessoa. E dentro da estrutura do DHPP, nós temos a seção de papiloscopia, identificação de cadáveres. Então, esse fluxo vai ficando muito bom. Agora, imaginem um local em que as pontas dos dedos das vítimas são amputados. Já tivemos N casos dessa maneira. Há uma troca de informação entre as equipes. Os nossos policiais vão conversar com os policiais militares ou com guardas civis que ali estejam preservando aquele local. E o principal, que o local não seja modificado, não seja alterado. Por quê? Há uma máxima na Polícia de São Paulo, no DHPP, todos sabem disso, o local fala, o corpo fala. E é papel do investigador de homicídios ter esse dom de olhar, de observar. Por quê? É desta observação que nascerá a primeira indicação de uma linha de investigação. Porque se um local é adulterado, ou ele é mexido, seja lá por que for, qual motivo for, para pegar o documento, para saber quem que é aquela pessoa, a cena é modificada. Isso pode induzir o investigador de homicídio a adotar uma linha inicial incorreta. De volta à base, elaborado o boletim de ocorrência relativo a esse atendimento e imediatamente já instaurado o inquérito policial para a apuração dos fatos. Em todos os nossos inquéritos, esta pasta, elaboração da recognição visográfica de local de crime, faz parte integrante. Eu trouxe aqui uma cópia de um caso que eu vou exemplificar aqui para frente, se alguém tiver curiosidade. Nesta peça, nós colocamos o dia da semana, o horário, se estava chovendo, se não estava chovendo, se o local é ermo, se não é ermo, se tem iluminação, se não tem, o que tem naquele local. Tudo isso é descrito como a vítima foi encontrada, se estava vestido, se não estava vestido, cor de roupa, etc. Didaticamente, todos sabem que a investigação criminal, ela segue, está dividida, melhor dizendo, em investigação preliminar e investigação de seguimento. As investigações preliminares, ou as investigações que eu chamo de campo, são aquelas em que já vai dar de início a possibilidade de apuração de uma autoria, entender o que aconteceu ali, a dinâmica desses fatos. Tá? Principalmente porque nós podemos ter locais mistos, podemos ter locais internos, externos, podemos ter, como já tivemos, o doutor Domingos vai lembrar disso, local de homicídio que foi simulado para um eventual suicídio, para que a equipe chegasse lá e tivesse o entendimento que aquela vítima se matou. Vamos lá. Eu estou olhando a professora Adorna, estou correndo. Ainda está. Sistemas de pesquisas operacionais. Em todos os nossos casos, eu falo nossos casos, as nossas investigações, nós utilizamos todas essas pesquisas. Sistema alfa, obtém a fotografia do suspeito,
constante em RG, bem como sua filiação, se possui filhos, mães, parentes, etc. Sistema Ômega, consulta de veículos utilizados pela organização criminosa, com base em partes de placa, bem como obter registros e dados, como modus operandi, etc. Sistema Prodesp, onde nós fazemos pesquisas de antecedentes criminais, buscando parentesco, enfim. O Infocrim, o Infoseg, o Fênix, o Fotocrim, que nós compartilhamos com a Polícia Militar, o próprio RDO, que é o Registro Digital de Ocorrência, o sistema I2, que é um sistema informatizado, que dá para demonstrar vínculo e conexão entre pessoas, o sistema FRED, a interceptação telefônica, e agora, mais recentemente, o Detecta, que está instalado no Centro Integrado de Comando e Controle. São esses sistemas operacionais que nós utilizamos na base, ou seja, internamente. Tá? Nossa, será que eu vou enxergar agora? Acho que eu não vou enxergar. Está dando para vocês verem? Este é um quadro de ocorrências atendidas pelo nosso grupo especializado de atendimento de local de crime, que foi criado na gestão do Dr. Domingos Paulo Neto. Essa estatística de atendimento é de 2015. Ela está separada por seccional de polícia em São Paulo. Nós temos 8 seccionais, para quem não sabe, e o número de ocorrências divididos. O total de ocorrências, 765, divididos entre homicídio, latrocínio, homicídio decorrente à oposição à intervenção policial e morte suspeita. Tá? Nós, só para que fique registrado, desde 2014, o departamento especializado, a divisão de homicídios, não atende mais os casos de morte suspeita. Ficou para a polícia territorial. Isso por quê? Nós estávamos com um volume de inquéritos muito superior, não estávamos nos dedicando aos inquéritos de homicídios dolosos. Isso por quê? Isso acontece frequentemente. Quando há morte suspeita, o registro da morte suspeita, é porque a causa da morte não está evidenciada. Não há nenhuma lesão externa que diga, olha, aquela pessoa tomou 2 tiros. Então, há necessidade para um direcionamento de investigação, o laudo necroscópico. E esse laudo, nem sempre ele vem com a celeridade que a investigação necessita. E quando vem, olha, a criança morreu porque ela engasgou com o leitinho, olha, porque aquele senhor teve um infarto, olha, porque esse senhor sofreu um AVC, caiu, teve um traumatismo. Então, o traumatismo não foi decorrente de uma eventual lesão, mas sim em razão do AVC sofrido. Tá? Então, por uma resolução secretarial, o Departamento de Homicídios foi liberado desse atendimento. Porém, como os senhores veem lá alguns números, vão dizer, não estão fazendo atendimento. Porém, quando há dúvidas em relação, o colega do distrito vai até o local e ele fica em dúvida, e eles pedem o nosso assessoramento, nós não negamos esse assessoramento. Nós efetuamos, por isso que tem ainda ali os números. Embaixo nós temos uma amostragem, em termos de seccional, que teve maior número de pedidos de assessoramento. Ou seja, a 6ª seccional, que é a região de Santo Amaro, que engloba tem alguém aí do Jardim Ângela, né? Engloba essa área. A natureza, 54% homicídios dolosos, 3% latrocínios. A OIP, eu chamo OIP para ficar mais fácil, é 40% e 3% as mortes suspeitas. De janeiro a dezembro, nós atendemos, aqui só os homicídios agora, tá? 414 ocorrências, sendo que, reforçando, ainda a 6ª seccional é a de maior volume.
E os distritos que ali estão são, por ordem, os demais números de ocorrências. Tá? Então, 414, como está lá em cima, não são esses números. São todas as seccionais, as 8 que eu citei anteriormente. Aqui, as OIPs ainda. Homicídio decorrente de oposição à intervenção policial, atendidos pelo DHPP, a seccional de maior número de ocorrências é a 4ª seccional. Então, a 4ª seccional foram 58 casos, seguido da 3ª com 49, que é a Oeste, a 7ª, que é Itaquera, 45, a 8ª São Mateus, 45, a 6ª com 43, a 2ª com 30 e a 5ª com 19, a 1ª seccional, que é a região central, com 12 ocorrências. Agentes públicos, vítimas de homicídios dolosos ou latrocínios. Em 2015, foram 120 agentes, sendo que 49 no DECAP, no DEMACRO 31 e 32 no DEINTER. Tem alguém que não é de São Paulo aqui? Acho que todo mundo é de São Paulo. Acho que fica bem especificado o que a gente está falando, está dando para compreender, né? A natureza da ocorrência. Desses 120 agentes públicos que foram vitimados, 39 por homicídio doloso, 41 por tentativa de homicídio, 33 por latrocínio, 4 por tentativa de latrô e morte suspeita 3. Aqui nós dividimos por instituição. Então, infelizmente, a Polícia Militar teve 71 dos seus homens vitimados, a Polícia Civil 19, a GCM 15, agentes penitenciários 13, Policial Federal 1 e 1 integrante do Exército Brasileiro. Fatais 75 e não fatais 45. Aqui um pouquinho das chacinas, nós tivemos, só para exemplificar, quando eu olho esse quadro aqui, eu fico muito feliz, porque há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, nós chegamos a um ano, termos mais de 30 chacinas em São Paulo. E nós trabalhávamos muito, dia e noite, não é verdade, todo domingo? Trabalhávamos muito, diuturnamente. Então, quando eu ouço muitas pessoas, ou pessoas do povo que não nos conhecem, que falam de nós e não sabem quem nós somos. Nós somos policiais dignos e honrados. Eu vou dar um exemplo de um atendimento de local misto. Lembra que nós falamos que nós podemos ter um local interno, externo, e assim sucessivamente. Então, eu escolhi um caso, que é um atendimento de local misto, que todos hão de se lembrar, que foi o caso do seu Álvaro Pedrosa, cujas partes do corpo dele foram encontradas, foram distribuídas em várias áreas aqui de Higienópolis. Isso aconteceu no domingo, e o pessoal me avisou, doutora, foi encontrado ali na Sabará uma sacola, um saco plástico, com pernas e braços. Aí o pessoal foi atender, fizeram o local, mais tarde encontraram outras partes, e assim sucessivamente. Aí o que aconteceu? Nós tínhamos partes do corpo, do tronco, mas não tinha cabeça. Falei, agora, como é que nós vamos fazer? Vamos solicitar um exame, que isso é praxe no departamento, para cada caso específico, tem um rol de requisições para a Superintendência de Polícia Técnica Científica, seja Instituto de Criminalística ou Instituto Médico Legal. A violência sexual subiu um guial sexológico. Há dúvidas em relação à causa da morte, toxicológico. E, se possível, com guardas de vísceras, para a gente poder reanalisar posteriormente. Então, é o seu Álvaro Pedrosa,
Pedroso, ele tinha 55 anos, ele era motorista de ônibus, lá na Zona Sul, lá em Santo Amaro, na área do 43. E nós descobrimos a autoria nessas 3 mulheres. E é esse caso que a gente vai contar. Porque imaginem vocês todos, os senhores, me perdoem, partes de corpos encontrados na cidade. Meu Deus, quem que é essa pessoa? Como que nós vamos descobrir? Mesmo porque os dedos, as pontas dos dedos tinham sido retiradas, como eu falei. 5 minutos, professor? Aqui as fotografias do local. Vai passando. Ali a gente observa. E aqui nós conseguimos uma câmera, bem no cemitério da Consolação, que mostrava essas 3 mulheres, não sei se dá para os senhores observar, a silhueta, pelo menos, elas carregando o carrinho. E era mais ou menos no horário da madrugada. E essas sacolas todas foram encontradas logo de manhã. Então, ficou na observação. Tá? Separamos as imagens e guardamos, porque era um diferencial, mas também não sabíamos quem eram essas mulheres, se havia ou não uma relação, mas elas ficaram armazenadas. Depois nós vimos aquele senhor numa outra câmera carregando o mesmo carrinho, que era o carrinho que nós tínhamos visto antes. E aproximando veio esta silhueta de um rapaz. Aí o nosso artista forense, nós temos dentro da estrutura do departamento também um laboratório de arte forense. Lá nós fazemos progressão da idade de crianças que desapareceram pequenininhas e depois se tornaram adultos. Os pais vão nos procurar. Olha, meu filho desapareceu há 10 anos atrás. Traz uma foto para a gente faz a progressão da idade. Nesse caso, através da imagem, foi feita a silhueta de como seria esse suspeito, entre aspas. E aqui foi o dia 7 dias depois, o encontro das partes foi no dia 23, no dia 27, essa sacola foi deixada na Praça da Sé. E aí o secretário, na época, de segurança, eu acho que era o doutor Roberto Porto, mandou com os meninos da GCM, que tinham essas câmeras, levaram para a gente. E aí, qual foi a ideia? Pode mudar, Elô. Deixa nessa. Aí nós tínhamos os restos, as partes do corpo, já estavam no IML. Aí o que nós pedimos? Para que o núcleo de antropologia forense, a antropologia da superintendência, fizesse o comparativo para saber se aquela perna era daquele braço, se aquele tronco era daquela perna, enfim, para juntar. E aí foi feito com a cabeça, que foi encontrada na Praça da Sé 7 dias depois, putrefada. Aí o que nós pedimos ao IML que fizesse a tomografia do crânio daquela cabeça. E aí, através do nosso laboratório de arte forense, nós conseguimos a reconstrução facial. Então, o IML mandou a tomografia, nós fizemos a cabeça, o crânio, e aí fomos montando. Vai, Elô, mostra. Aí foi enxertando. Tudo isso graficamente. Aí nós chegamos, acho que é na outra, Má. Naquela primeira aqui, ó. Estava aqui esse trabalho ainda. Nesse dia, que estava sendo terminado esse trabalho, tinha uma família na Delegacia de Pessoas Desaparecidas, também é do nosso departamento, é um andar abaixo, reclamando, falando do desaparecimento do pai. Então, estava a mãe, me lembro perfeitamente, Dona Maria Eli, conversei com ela, e o filho e a filha. Olha, meu pai sumiu, dia 23, nós fizemos o boletim de ocorrência na Zona Sul. Ah, como é que ele era? Ele era assim, tem uma fotografia dele, e ela me mostrou. Quando ela me mostrou, eu já tinha visto aquilo, aquela primeira foto que o Sidney mostrou, eu falei, nossa, eu acho que é o senhor. E aí comecei a fazer o levantamento da vítima. Quem era essa pessoa? Quem era esse seu Álvaro, marido da Dona Maria Eli, pai da Gesselene e do Arthur, que foram lá dizer que o pai tinha desaparecido. Em conversa com a esposa dele, ela me disse, olha, eu sou muito religiosa,
eu sou evangélica, ele também era, mas ele teve um desvio de conduta e passou a frequentar lugares não recomendáveis. E eu não entendi o que eram aqueles locais não recomendáveis. Aí eu larguei a dona Marieli e fui conversar com a filha. Aí a filha contou que ele não tinha mais relacionamento de casal com a mãe e que ele tinha uma amante. E essa amante seria uma prostituta. E que ele frequentava São Paulo, a cidade, o centro da cidade. E que ele tinha 2 celulares. Mas a gente só não foi encontrado nenhum, mas depois pesquisando, são aqueles sistemas operacionais, descobrimos 2 celulares, aí rastreando o celular dele, houve uma autorização judicial, enfim, nós conseguimos todas as ligações recebidas e efetuadas, até chegarmos naquelas 3 mulheres que vocês viram lá no começo, que são as autoras do crime. Aí, comparando, só para complementar, professor, eu sei que o senhor está querendo me mandar embora. Vocês percebem aqui, ó, do lado do nariz dele, não tem uma manchinha mais escura? Na testa dele, vocês percebem uma nuance branca? A filha, quando eu fui conversar com ela, estava conversando, ela tinha a mesma mancha. Essa nuance branca e essa meia pinta aqui. No nosso desenho, vai, Elô, no nosso desenho, que o Sidney puxou lá, ó, eu falei, olha, na fotografia tem uma pinta. Vamos ver o que tem na foto. E aí bateu para o resultado final, que foi a finalização da reconstrução do dia 31/3/2014, e chegamos no seu Álvaro Pedroso, desaparecido em 23/3/2014, e com as mulheres autoras do crime, no interrogatório narraram que esquartejaram ele mesmo, porque ela não aguentava mais ser espancada, porque ele queria o sexo violento. Então, ela chamou as 2 amigas, elas serraram o corpo e resolveram espalhar pela cidade. Fizemos o andar de busca na casa onde elas moravam, e lá encontramos, usando o luminol, encontramos sangue, o material que foi usado, enfim. Este é um caso que foi um desafio para todos nós. E quando se fala, vai passando, Elô, tem mais coisa para falar. Eu já não sei mais, o professor já falou que acabou meu tempo. Vamos só para o fim, então vai passando. Essas são as autoras. Eu queria deixar essa mensagem, porque é uma coisa que eu, particularmente, nós policiais do DHPP, acreditamos muito. Eu nem sei quem escreveu essa frase, viu, Domingos? Ela está lá, o autor é anônimo, mas eu me espelho muito nessa frase. Por quê? Todos, independentemente de raça, credo, cor, estado social, tem que ter uma resposta. Todos têm que ter o direito de ter o seu ente querido sepultado com dignidade. E eu li outro dia um texto que falava sobre a dignidade da pessoa humana e dizia assim: a coisa tem preço. Esse copo tem um preço. A sua vida tem preço? E por isso, nós temos que respeitar isso, essa dignidade, que é direito fundamental de todos nós. Obrigada, gente. Desculpa.